Diz assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Você já brigou por causa de mistura em casa ou não? Já brigou? Quem aí já desentendeu por causa de mistura em casa? Não precisa levantar a mão, mas tenho certeza que o pessoal aqui não. Aqui ninguém nunca deve ter ficado nervoso por causa de mistura, mas você deve conhecer alguém que já perdeu as estribeiras por causa da mistura em casa. Às vezes por não dividir, comer o bife que não era para comer, ou estava pensando em outra coisa, né? E aqui começou uma discussão entre os discípulos. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. E agora sim o texto de João, capítulo 13. Diz assim, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor venha edificar o nosso coração. Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, que nessa noite haja conversões, que nessa noite, Pai, haja alinhamento no coração, que nessa noite, Pai, enquanto a palavra é ministrada, pessoas sejam curadas. Espírito Santo, age no nosso meio, derrama da Tua unção nesse lugar. Senhor Deus, comece tocando corações. Se há pessoas para o Senhor comissionar, chamar, confirmar propósitos, chamados, Senhor Deus, toca corações. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor faça conforme o Senhor desejar nessa noite, para que o Senhor haja conforme o Senhor quiser nessa noite. Senhor Deus, toca famílias aqui nesse lugar, toca famílias nas casas, Pai, aonde essa mensagem chegar, que edifique o coração de muitas pessoas, para que o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a mensagem de hoje, ela se chama o fermento do orgulho. Você pode colocar orgulho e soberba também, são sinônimos, né? O orgulho e a soberba. É um dos conhecidos como grandes pecados capitais, né? O orgulho e a soberba também é conhecido como, talvez seja um dos maiores pecados, porque também é o pecado cometido por Satanás, Lúcifer, que era o anjo de luz. Em algum momento ele exagerou o pensamento ao respeito dele mesmo, e ele quis ser mais do que Deus, e aí veio a ruína dele. Ele caiu como
né, uma estrela do céu. Né, Lúcifer, ele era conhecido como a estrela da manhã. É interessante que se você, em alguns momentos, né, do ano, não é sempre, a gente vê um planeta de manhã no nascer do sol, de manhãzinha, tem uma estrela, que é um planeta, né, é o planeta Vênus, que dá para ver, né, dá para visualizar ele durante o dia, dá para ver bem lá quando está nascendo de manhãzinha, né, ainda está meio escurinho, dá para ver o planeta Vênus. Em algum período do ano ele está alinhado assim. E na época, né, o entendimento então dos judeus era que quando Satanás caiu do céu é como a estrela da manhã, essa estrela da manhã que é Vênus, né, a estrela da manhã, como Satanás caísse, né, caiu do céu e ele foi lançado então nas trevas, por causa da sua soberba e por causa do seu orgulho, né, esses dois adjetivos aí que infelizmente está impregnado no coração de todo ser humano, em alguns com uma dose maior, em alguns com uma dose menor, mas no momento que a gente se converte, então isso começa a ser diferente, isso começa a mudar. No momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, isso também começa a mudar. O que é orgulho? Né, a gente tem até o costume de dizer, às vezes, né, todos nós usamos isso aí no português, né, eu tenho orgulho de você, né, a mãe fala para o filho, eu tenho orgulho de você, o pai fala para o filho, eu tenho orgulho dessa situação, né, a gente usa esse bom orgulho, e não é desse bom orgulho, né, dessa maneira de dizer que eu estou falando, mas estou falando da questão ruim, do que realmente significa o sentido da palavra orgulho. Orgulho significa um conceito exagerado de si mesmo. Uma pessoa orgulhosa, então, é alguém que tem um conceito exagerado de si mesmo, sente-se mais do que os outros, né? Na origem da palavra orgulho, é interessante que você encontra duas palavras boas, que é a palavra bravura e a palavra excelência. Então o que quer dizer isso aí? Que o orgulho, ele tem uma raiz no perfeccionismo. Uma pessoa que tem a síndrome, né, de ser perfeita em tudo, o que é? Não é no sentido de você ser excelente, mas no sentido de você sofrer com o perfeccionismo. Nada pode sair do seu controle, nada pode sair diferente do que você planejou, nada pode ficar fora do lugar, né? E as pessoas perfeccionistas, elas se cobram demais, elas se exigem demais, elas sofrem demais. Então, o perfeccionismo tem a raiz no orgulho, porque a pessoa não quer de maneira alguma cometer nenhum erro, a pessoa não quer de maneira alguma ser menos do que alguém, né? É isso que está dentro do coração do perfeccionista. A soberba, né? A soberba é o sinônimo de orgulho, e soberba, né, significa uma satisfação como um vício que embriaga o ser humano. E hoje em dia, quando a gente olha para a soberba, que é encher-se de si, então nós estamos a todo momento buscando, né, Senhor, nós queremos nos encher da Tua presença, nós queremos nos encher com o Teu amor, nós queremos ser cheios do Senhor. O soberbo, ele não quer ser cheio de Deus, ele quer ser cheio de si mesmo. Né, o soberbo, ele está sendo cheio sempre de si mesmo, e isso é viciante. Tanto que uma das coisas que fazem muito sucesso são as redes sociais. Por que faz tanto sucesso? Porque age em alguns aspectos do ser humano que gera um vício tremendo, que é quase um culto a si mesmo. É uma das coisas que age, por quê? Porque a pessoa vai direto na soberba. Você pode ser mais do que o outro, você pode ser mais do que aquela pessoa, né? Você vai ser mais, você vai crescer mais. E eu não estou falando que você não tem que buscar o crescimento, que você não tem que buscar melhorar de vida, que você não tenha que crescer, mas o mundo entende o sucesso de uma maneira diferente do que um cristão deveria entender. A soberba, né? Aquela pessoa altiva, aquela pessoa com os ombros retos, peito estufado, né? Não baixa a cabeça para ninguém, queixo levantado, posição de comando, né, que você está ali, essa é a posição de alguém de sucesso diante do mundo. Posição de sucesso, a posição de quem está ali para dominar, de quem está ali para que
que mesmo que esteja destruído por dentro, mas a sua expressão corporal está mostrando o quanto ele é mais do que qualquer outra pessoa. Essa é a síndrome de deuses que a gente tem hoje. Síndrome que todo mundo tem uma síndrome de Deus dentro deles, dentro de si mesmo, e está sendo colocado cada vez mais que essa cultura de que você é sempre melhor do que o outro, de que você é sempre melhor do que o outro. E como eu estou falando para você, não quer dizer que você não tenha que fazer o que você faz com excelência, não quer dizer que você não vá para frente, você tem que crescer sim. Mas você tem que saber como crescer e tem que usar o exemplo de Jesus, que é na contramão totalmente do mundo. Totalmente do mundo. Então quando a gente olha para a soberba é uma doença social. A soberba e o orgulho é uma doença social sorrateira que engana qualquer pessoa. A soberba, a soberba é aquele ânimo disfarçado, Às vezes a pessoa tem uma soberba, ela age com soberba e ela chama isso de ânimo, mas é um ânimo disfarçado. Não mostra muitos dentes, só dá um sorriso, que dá aquela erguidinha na bochecha, para não mostrar para o outro que está tão feliz, mas nem tão triste. A soberba, enquanto, comparando com a humildade parece que o mundo entende a humildade como uma coisa que gera tristeza. Quando se fala de humildade, normalmente está se falando de miséria, a pessoa é humilde. A gente usa para sinônimo de pobreza. A gente usa a humildade como sinônimo de pobreza. Aquela pessoa lá, ela é humilde. Por que a gente fala isso aí? Por que a gente usa essa palavra? Porque culturalmente está dentro da gente, que humildade tem a ver com miséria, tem a ver com pobreza. Parece que a humildade, ao olhar do mundo, é sinônimo de tristeza, depressão. Parece que é uma pessoa que alguém pisa, sempre está pisando, sempre está destruindo. Ao contrário da soberba. Alguém soberbo, parece que ninguém pisa nele, parece que é uma pessoa sempre bem-sucedida. Essa é a visão que o mundo passa. Essa é a visão que estão impregnando no mundo, está aí. Talvez você também tenha esse pensamento, mas eu quero não dizer que você está errado, eu quero te mostrar o que Jesus é. Eu quero te mostrar quem é Jesus. Nós queremos olhar para a palavra e ver quem é Jesus. Por que a gente age assim? Por que a gente insiste em acreditar nessas coisas? Por causa do impostor que ainda vive em nós. Por causa desse homem que às vezes dá algum sinal de vida, homem e mulher, que dá algum sinal de vida que está dentro de nós. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. O orgulho e a soberba se transformam no padrão, então, de sucesso, enquanto a humildade, ela se transforma no padrão de fracasso, de miséria, de pessoas que estão à margem aí da sociedade. Mas no reino de Deus não é assim. Diga comigo assim, no reino de Deus não é assim. E as atitudes de Jesus, elas exalavam humildade. A Bíblia fala que nós temos o bom perfume de Cristo. Então talvez um dos rótulos para o bom perfume de Cristo seria humildade. Esse perfume se chamaria humildade. Esse perfume seria chamado então de humildade, um dos perfumes. Jesus exalava a humildade. Em Mateus capítulo 11, do versículo 29 em diante, 29 até o 30, Jesus ele fala de duas características que ele tem. E ele diz assim: eu sou manso e humilde de coração. Ele está falando de humildade. Então uma das coisas que Jesus enfatiza é a humildade. Uma das coisas que Jesus está enfatizando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Está dizendo assim que os humildes, é deles o reino. Mas está totalmente ao contrário do que a gente tem visto e aprendido. E não é só da nossa época hoje, é desde a época do Satanás lá, ele também era orgulhoso e soberbo.
Não é porque nós estamos vivendo essa época hoje, essa era, não é porque é síndrome de 2021, não. Era síndrome do ano 10, do ano 20, do ano 1000, do ano 1500, enfim. Porque está dentro do ser humano. É uma luta interior que nós temos. E até mesmo de interpretar o que é de verdade a humildade. Porque também se a gente tem um sinônimo de que humildade é miséria, é porque de alguma forma alguém nos ensinou que a humildade é assim. A humildade é não ter dinheiro. A humildade é ter uma roupa toda rasgada. A humildade é viver lá isolado de todo mundo, sem nenhum sinal de prosperidade e riqueza. Isso também não é humildade. A humildade não é uma característica de uma roupa que você usa. A humildade não é o tipo de nota que você anda na carteira. Se você anda com um lobo-guará, que eu nunca vi esse tal desse lobo-guará, diz que existe, né? Ou se você anda com aquele, nem sei o que tem na nota de R$2 lá, que bicho que é. A gente nem presta atenção, né, nesse animal aí. É algum animalzinho lá do Brasil. Então a gente também colocou na nossa cabeça que humildade é isso. E parece que de alguma forma a gente acredita nisso. Agora, Jesus, ele tem uma atitude totalmente diferente. Jesus, ele tem uma atitude diferente. Ele está ali no momento de janta, num lugar chique. Eles estão jantando num lugar chique. Uma sala de jantar preparada pelo próprio Jesus. Interessante que Jesus, apesar de estar sempre andando, né? Sempre andando, sempre migrando, ele fala para os discípulos dele, fala para as pessoas, eu não tenho onde recostar a cabeça. Está dizendo assim, eu não tenho uma casa fixa, estamos andando. Apesar disso, ele era o homem mais próspero que tinha. Fala para os discípulos, e nessa situação ele falou para o discípulo, vai lá, você vai encontrar uma pessoa assim, 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 você fala para ela que nós precisamos dessa sala. Está lá a sala preparada, o jantar preparado, não faltava nada. Agora, por que para Jesus não faltava nada? Por que para Jesus não tinha crise nenhuma? Não tinha uma necessidade que o destruísse? Não tinha nada que o tirava do eixo? Por quê? E eu quero ensinar você hoje a razão disso. Jesus então nessa janta, depois que todo mundo está ali, ele pega uma toalha e ele pega uma bacia. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Não é comum a gente fazer isso? Nós tomamos banho todo dia, não é verdade? Você toma banho todo dia, não toma? Graças a Deus, né? Se você não toma, nem levanta a mão, né? Para a gente não perder a estima, né? Normalmente a gente toma banho todo dia. Naquela época não se tomava banho todo dia. Então se caminhava, fazia longas jornadas. Quando você chegava em casa, o que você fazia? Lavava o pé. Quando você chegava numa casa, normalmente quem lavava o pé era a pessoa menos considerada da casa. Se não tinha um empregado, era o filho menor que lavava os pés. Era o que talvez ainda não era o considerado, talvez era o Davi, que ia lavar os pés de todo mundo, filho mais novo. Mas quando se tinha um escravo na casa, era então o escravo que lavava os pés. Não era um trabalho digno, não era uma coisa digna de se fazer lavar o pé de alguém. Não era o pé bonito que você tem hoje, com lixadinho, né, com esmalte em gel, esses negócios que você usa. Não sei dos tigrão como que anda o pé dos meninos, né? Mas naquela época você imagina a qualidade dos pés. Então naquele momento Jesus, ele se prepara para lavar os pés dos discípulos. E ele começa a lavar e encontra já uma resistência. Mas quando ele começa a lavar, antes de ele começar a lavar, tem um texto que me chama muita atenção. Em João capítulo 13. O versículo 3. Pega aí a tua Bíblia. E olha o versículo 3. Deixa eu aproveitar para dar uma tossida aqui. Está passando a tosse. João capítulo 13, versículo 3. Olha só o que diz o texto. Jesus,
sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. E aí diz assim, ó, assim ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então depois do versículo 3, ele tem a atitude de tomar a toalha e levantou para lavar os pés dos discípulos. Mas antes disso o seguinte, ó, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ou seja, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele era o Messias. Ele sabia que todo o poder e autoridade estava sobre a vida dele. Ele sabia quem ele era. Tinha duas coisas que ele sabia quem de fato ele era, e ele sabia qual era o propósito dele. As pessoas às vezes têm dificuldade em servir, porque elas não sabem quem elas são. E elas acham que aquilo que elas estão fazendo, de repente se é algo, entre aspas, vergonhoso, vai definir quem elas são, porque elas não têm identidade. Então jamais ela vai ter aquela atitude ali. Pedro não tinha identidade ainda. Porque Pedro fala assim, não senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Porque Pedro jamais lavaria o pé de nenhum dos outros discípulos. Porque ele ainda não tinha a identidade dele ainda formada no coração dele. Ele andava com Jesus, mas ele se achava mais do que os outros. Eu li o Lucas aqui, o capítulo 9, onde os discípulos estão discutindo quem deles é maior. Por que alguém discute quem é maior? Porque não sabe quem é. Por que alguém está discutindo quem deles é melhor, quem deles é maior? Porque de fato eles não sabem quem é. Porque se eles soubessem quem eles eram, eles nunca discutiriam uma coisa que eles já sabem quem eles são. A gente nunca discute uma coisa que a gente tem certeza quem a gente é. A gente não entra nem nessa conversa. Mas quando a gente tem dúvida, a gente entra na conversa. Porque a gente quer defender aquilo que a gente nem sabe se a gente é de verdade. A gente quer defender aquilo que a gente não tem certeza ainda que a gente carrega dentro de nós. E a Bíblia disse, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele não tinha dúvida disso. Ele não tinha dúvida disso. Ele podia abraçar um leproso, não fazia diferença. Ele podia sentar do lado de um coxo, sentar na mesa com um publicano, com uma pessoa, um cobrador de impostos. Ele podia entrar na casa de uma prostituta, ele podia entrar na casa de um fariseu, ele podia conversar com quem ele quisesse, ele podia estar onde ele quisesse. Ele não tinha como ser acusado pela religião. Aliás, mataram ele por causa disso, mas nunca destruíram o que tinha dentro dele. Nunca colocaram em dúvida o que ele tinha dentro dele. Jesus nunca teve dúvida do que ele deveria fazer. Em um momento ele sentiu angústia, mas nunca dúvida. No Getsemane ele sentiu angústia. Ele falou, Pai, se é a tua vontade, livra-me desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque ele sabia que era o Pai que o havia chamado. E nesse momento, então, ele tem a atitude de servir. Ele tem a atitude, mesmo com todo o poder que ele tem, de servir. Ele tem a atitude da pessoa mais humilde daquele lugar, porque ele é humilde. E naquele momento, então, quando ele chega até Pedro, Pedro fala assim, não, o meu você nunca vai lavar. E Jesus responde para ele, Pedro, se você não permitiu eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Por que Jesus fala isso? Porque ele não amava Pedro? Por que Jesus fala isso? Porque ele não amava Pedro? Claro que não. Ele amava Pedro. Mas ele estava dizendo, Pedro, se você não descobrir quem de fato você é, você nunca vai ter a capacidade de ser alguém para servir no meu reino. De ser alguém que vai continuar a missão aqui nessa terra. De ser alguém que vai levar adiante o que nós estamos carregando. Se tem algo que nos define, meu querido, não é a soberba de Satanás, não é o orgulho do diabo. E Paulo vai dizer assim, ó, o orgulho de vocês não é bom. Do que ele está falando? Ele está falando da disputa que havia lá em Corinto. E lógico, né? Hoje nós não estamos em disputa nenhuma na igreja, está difícil até da pessoa vir na igreja. Ninguém está disputando quem que é maior numa igreja.
As pessoas estão disputando quem é maior ali fora. As pessoas estão disputando quem tem mais terra. Às vezes compra terra não para produzir mais, mas para ser mais do que o outro. Porque não sabe quem é e precisa ter alguma coisa que mostra que ele é mais do que alguém. Porque o que tem dentro de si não é suficiente para mostrar que é mais do que aquela pessoa. Então eu vou comprar mais terra. Não, eu quero ter mais dinheiro que aquela pessoa. Eu quero ter um carro mais bonito que ela. Não porque precisa de um carro, mas porque quer ser mais do que aquela pessoa. Se aquela pessoa faz isso, eu vou fazer diferente, fazer mais ainda. Quer ter mais gente na igreja? Pode colocar pastor no meio aí. Pode colocar líderes no meio. Quer ter mais gente na igreja? Não porque quer ganhar mais vida para Jesus, mas porque você quer ser mais do que o outro. Quer ter mais pessoas em tal lugar? Porque quer ser mais do que o outro. Ou seja, está tudo errado. A motivação do coração está errada. E não tem como dar o fruto bom. Não tem como dar certo. E às vezes dentro da casa está repleto de soberba, porque às vezes a disputa está entre os próprios irmãos. Está lá o Caim e Abel disputando a oferta. Está lá o esposo e a esposa. Em vez de trabalharem juntos, estão disputando quem que é mais, quem que ganha mais, quem que faz mais, quem que é mais certinho. Enquanto a gente deveria estar trabalhando juntos, servindo uns aos outros. É servindo que a gente é maior. E Jesus dá um checkmate na gente. Porque ele fala assim, você quer ser maior? Fala para os discípulos, você quer ser maior no meu reino? O maior é o seguinte, o maior é o que serve. Deu um nó na cabeça dos caras. Como assim? Como assim maior que serve? Maior é o César, que todo mundo serve ele. Maior é o Herodes, que todo mundo serve ele. Como assim maior é o que... Maior é quem? Maior é o que arrumou as coisas, maior é o que preparou, maior é o que viu. O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã, ele entrou no lugar onde os cozinheiros estavam. Naquele lugar onde os cozinheiros estavam, o povo da festa não estava. E o interessante é que Jesus, não somente nesse milagre, mas em muitos milagres que ele fez, ele pedia para a pessoa não contar nada para ninguém. Você já imaginou um milagre tão grande acontecer, de repente um paralítico se levantar, uma multiplicação acontecer, e Jesus dizer para a pessoa assim, não conta nada para ninguém. Como assim? Essa pessoa não quer ser conhecida por ninguém. Como assim essa pessoa não entra na cabeça? Não entra na cabeça isso aí. Não entra na cabeça do mundo isso aí. É por isso que para entender o reino de Deus e para entender quem é Jesus, a gente tem que se converter. Porque senão a gente nunca vai entender. A gente pode carregar o nome de cristão, a gente pode falar das coisas de Deus, mas a gente nunca vai entender o que é a fé, o que é o reino de Deus, se a gente não se converter. Se a gente não nascer de novo. A gente passa diversas situações. E eu tenho certeza que você já passou situações que talvez você quis ser mais do que alguém. Você é um ser humano, eu imagino que sim. Também já passou situações que alguém quis ser mais que você. Você já passou situações que alguém, de repente, veio cobrar você, por que que é tal pessoa e por que que não é outra? Ou talvez você também já fez esse questionamento, por que que tal pessoa e por que que não é outra pessoa? Né, dentro da casa, às vezes os irmãos, né, os filhos, por que que o pai deu isso para o filho e não deu isso para o meu irmão e não deu isso para mim? Por que que a mãe fez isso pela filha tal e não fez isso por mim? São sentimentos que brotam no nosso coração. Mas o que que o Senhor está nos mostrando? O que que o Senhor está ensinando? Está ensinando que maior é aquele que serve. Quem que é o maior? Aquele que serve. Agora, por que que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele? Por que que Pedro ainda insistia, falava, não, o meu o Senhor não vai lavar de jeito nenhum. Vamos tentar imaginar o que que passou na cabeça de Pedro? Talvez ele teve vergonha. De repente ele estava com a meia furada, né? Não usava meia naquela época. De repente estava com a meia furada, falava, mas logo hoje, né? Logo hoje eu estou com a meia furada.
De repente estava com a unha encravada. Mas de repente estava com vergonha. De repente estava com vergonha. Você já sentiu vergonha da sua vida? Já sentiu vergonha de quem você é? Você já sentiu vergonha da sua aparência? Por que eu não sou... Por que eu não sou o Brad Pitt, meu Deus do céu? Por que eu não nasci a Barbie? Por que eu tinha que nascer desse jeito? Samuel olhou para mim hoje, falou assim: nossa, que barrigão, pai. Falei, meu Deus, mas eu com barrigão, né? Mas o coronavírus deu uma aumentada, né? Culpa do coronavírus. Deu uma aumentada. Ele falou assim: já pensou um pastor barrigudo? Falou desse jeito para mim. Pensei assim, não, mas eu sei quem eu sou em Deus. Não é esse piá que vai ficar me falando quem que eu tô. Tô brincando com vocês. Achei graça. Tanto que estou contando para vocês. Mas você tem vergonha de alguma coisa? Tem vergonha de repente de quem você é? Da família que você nasceu? Tem vergonha de repente que você não é aquela pessoa que... Por que eu não nasci num berço de ouro? Por que eu não nasci com isso ou com aquilo? Ou então, por que eu nasci com um berço de ouro e não nasci num lugar mais que eu precisasse lutar pelas coisas e crescer? O que será que Pedro sentia? Qual que era o sentimento de Pedro por não querer que Jesus lavasse o pé dele? Talvez ele sentia vergonha, ué. Como assim? Será que ele se sentia refém do status que ele tinha? Opa, meu status. Jesus já me deu um pouquinho de moral, né? Aquela hora parece que eu entendi que sobre mim vai edificar uma igreja. Entendi meio errado o negócio, mas parece que ele disse isso. Será que eu que vou liderar essa cambada aqui? De discípulo? Será que era o status dele? Ele pensando assim, não, vamos Jesus lavar o pé de todo mundo. Vamos lavar o pé desses pobres coitados aí. Mas o meu não. Será que ele estava preocupado com o status deles? Será que ele era refém do status dele? Quantas pessoas são reféns hoje do status que tem? Refém. Quantas pessoas que não se converte porque é refém do status? Como que eu vou me converter? Como que eu vou me converter? Eu sou da família tal. Tantos anos. Como que eu vou me converter? Eu sou fulano de tal. Eu já ouvi isso algumas vezes. Pessoas dizer, pastor, mas nessa idade, como que eu vou me converter nessa idade? O que estava querendo dizer? Tem uma tradição na minha família, eu entendi a palavra, mas como que eu vou me converter? Ou seja, refém do próprio status. Quantas pessoas estão refém do próprio status e não conseguem permitir que Jesus lave os pés? Quando a gente está, por exemplo, o ambiente que a gente tem do encontro com Deus, a gente está ali servindo, todo mundo está com a mesma cor de roupa, um colete laranjinha, está ali fazendo alguma coisa por alguém, e o gostoso é isso, ao mesmo tempo que você está lá limpando o banheiro que alguém usou, ao mesmo tempo você está ali, depois de lavar a mão, claro, né? Está ali orando por alguém, de repente você está sentado à mesa, e em vez de comer primeiro, você está servindo alguém para comer. Que bom que se a gente fosse laranjinha na nossa própria casa. Que bom que a gente fosse laranjinha com os nossos filhos, ou com os nossos pais. Que bom que você desse um dia de princesa para tua mãe e lavasse o banheiro da tua casa. Assim, mãe, eu vou dar um dia de princesa para você. Eu vou lavar o banheiro hoje. E vou arear o rejunte. O bolor que formou no teto agora do período do inverno, eu vou limpar tudo, mãe, para a senhora. Ou de repente até fazer pela mãe, é fácil, é bom, porque a mãe é mais do que a gente. E é fácil a gente honrar e fazer alguma coisa por alguém que é mais do que a gente. É fácil você honrar e respeitar alguém que é mais do que você. Agora o difícil é você fazer por alguém que, não por alguém que é menor do que você. Porque como alguém que é menor, você pensa assim, nossa, estou fazendo uma caridade. Você acha que aquela pessoa é menor, você faz por alguém, você fala, vou fazer uma caridade. Mas o difícil é você fazer por alguém que é igual a você.
por alguém que você está na disputa ali, para ver quem que é o maior. O difícil é você fazer por aquela pessoa que está do seu lado, que você pensa assim, não, por essa aqui, ela tal dia falou tal coisa para mim, ela me falou que eu sou feio, falou que eu sou feioso, e eu vou fazer isso aqui pela pessoa? Lavar os pés dela? Difícil é a gente servir quem está no mesmo nível que a gente, é por isso que tem tanto problema conjugal. Sabe por quê? Porque no ambiente conjugal, o esposo e a esposa estão no mesmo nível. Daí o cara fala assim, não, vai fazer tal coisa. Não vou fazer não, quem que disse que eu vou fazer? Não, você vai fazer. Não vou fazer, quero ver quem vai me obrigar a fazer. É você que vai me obrigar a fazer? E aí começa a confusão. Já viu esse filme ou não? Já viram esse filme? Eu sempre ensino isso aí, porque confunde intimidade com falta de educação. E aí começa a fazer o quê? A disputa, porque está igual. Não vou pedir perdão, porque eu estou certo. Jamais que eu vou pedir perdão, eu estou certo. Não é verdade, pastor? Quando eu estou no rolo junto. Não é verdade, pastor? Que eu estou certo. Aí eu penso assim, né? Eu não falo, eu penso assim, conversa com a minha mão aqui um pouquinho. Deixa eu refletir. Porque Jesus está mostrando para eles ali assim, eu vou servir vocês. Eles sabem que Jesus é Jesus. Agora o rolo deles é o seguinte, agora eu vou ter que servir meu irmão? Agora eu vou ter que servir Judas. Mas Jesus lavou os pés de Judas também. Jesus lavou os pés de Judas. E interessante que Jesus já sabia que Satanás tinha encontrado lugar no coração de Judas. Jesus, ele não estava ali traído. Jesus, ele não estava enganado, ele sabia. Ele sabia quem ele era e ele sabia com quem que ele andava. Mas naquele momento Jesus estava ali. Então por que Pedro não permitiu ou não queria permitir Jesus lavar os pés dele? Uma falsa humildade? Será que ele tinha no coração dele uma falsa humildade? Ou talvez ele não tinha entendimento? Vamos pensar que talvez ele não tinha entendimento, talvez ele era um pouco orgulhoso ainda. Mas Jesus, depois de ter lavado o pé de todo mundo, ele pergunta. Ele pergunta, por que Jesus pergunta? Porque pode ser que ninguém tenha entendido. E é sempre bom perguntar. E qual foi a pergunta de Jesus? Qual foi a pergunta de Jesus? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam ou não? Você conseguiu entender o que eu fiz? Você entendeu o que eu fiz? E a pergunta de Jesus para nós hoje, você entendeu? Você entendeu ou não? E aí Jesus fala para mim e para você assim, no versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Está dizendo assim, você entendeu? Então me prova se você entendeu. Pedro, você vai ter a oportunidade, fica tranquilo. Pedro, vai chegar a tua hora que você vai precisar fortalecer seus irmãos. Jesus teve uma conversa com Pedro em outro momento. Falou, Pedro, Satanás, ele está tentando te destruir. Mas eu intercedi por você, Pedro. Eu intercedi para que você se fortaleça, para que você consiga passar por essa peneira. E que você, Pedro, depois de passar por isso e se fortalecer, como eu passei pelo deserto e me fortaleci, você também fortaleça os seus irmãos. Tenho falado para você, é tempo de nós fortalecermos os nossos irmãos. É tempo de nós fortalecermos aqueles que estão enfraquecidos. É tempo talvez a gente lavar os pés de alguém. E não com falsa humildade. Às vezes aquela pessoa que você brigou, você teve um problema com aquela pessoa, você vai lá. Vou lá lavar o pé dessa pessoa. Vai lá, com o ato de Jesus, leva uma toalha, uma bacia, lava o pé de Jesus. Mas lava os pés que o coração não está rendido a Jesus. O lavar os pés, meu querido, não é um pedido de perdão, é uma decisão em servir. O lavar os pés não é um pedido de perdão. Jesus não estava pedindo perdão para ninguém ali. Jesus não tinha magoado ninguém.
Lavar os pés não é um pedido de perdão. Lavar os pés, meu querido, é decidir servir, é decidir ser como Jesus na vida de alguém. É decidir ser como Jesus na vida de alguém. É decidir assim, não, eu vou ser como Jesus nessa terra e não como os deuses desse mundo. Eu não quero ser um Deus desse mundo. Vou decidir, eu não quero ser um Deus desse mundo. Quem são aqueles que vão se destacar então? O que é sucesso no reino de Deus? Tenho declarado que a riqueza do mundo está mudando de mão, vai chegar na tua mão em nome de Jesus. Eu quero que você prospere. Mas eu quero que você prospere, não que você se ensoberbeça. Eu quero que você prospere, seja parecido com Jesus. Eu quero que você cresça, que a sua família vá longe, cresça, que os seus filhos possam ser as crianças que se destacam, como Daniel se destacou lá na Babilônia, pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Mas sejam as pessoas que sejam parecidas com Cristo, que sabe quem é e qual é o propósito. Porque se nós não sabemos quem nós somos, aqui nós temos vários adolescentes na igreja, você tem que saber quem você é em Deus, porque senão, o que os teus amigos ficam falando para você, ou o que o cantor tal está fazendo, o que o outro está fazendo, você vai só ficar copiando. Por que a gente fica copiando as pessoas? Porque a gente não tem identidade. Por que a gente quer ficar copiando um cantor, um ídolo? Porque a gente quer cortar o cabelo igual, quer fazer as coisas igual, quer fazer a mesma tatuagem, quer andar com a mesma roupa, quer tomar tal coisa porque a pessoa toma, quer usar tal coisa porque a pessoa usa. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque não temos identidade. Nós não somos como Jesus, não sabemos quem nós somos, não sabemos o poder que tem dentro de nós. Mas quando a gente sabe quem a gente é, você também não tem que usar essa frase assim, não tem que provar nada para ninguém, porque eu sei quem que eu sou em Jesus Cristo. Eu sei quem que eu sou em Jesus Cristo, não tem que provar nada para ninguém. Isso é arrogância. Isso é a tua identidade, é arrogância disfarçada de identidade cristã. Você não precisa falar uma coisa dessa. Você sabe quem você é. Viva como quem você sabe quem você é. Seja como Jesus. Jesus sabia quem ele era e nunca desprezou ninguém. Jesus sabia quem ele era e nunca agiu com arrogância com ninguém. Jesus sabia quem ele era e ele nunca destratou os seus amigos, seus familiares. Pelo contrário, ele sempre foi firme nas suas posições, porque ele sabia quem ele era. Estava lá 12 anos de idade, lá no templo, sumiu Jesus. Maria e José perdeu Jesus. Cadê esse piá cabeçudo? Está lá onde? Cadê esse Jesus? Meu Deus, perdemos Jesus. Vieram para Jerusalém, cidade grande. Não sei se você já foi em cidade grande. Cidade grande é complicado. Já contei algumas histórias para você de quando eu viajei para a cidade grande. Primeira vez que eu passei por São Paulo, eu achei, meu Deus, vou ser sequestrado aqui nesse lugar. Mas eu descobri que eles sequestram só quem tem dinheiro, então eu fiquei mais tranquilo. Sequestrar para quê eu? Vai sequestrar eu para quê? O que vai fazer? E aí Jesus aparece, estava lá, ficou alguns dias lá com os doutores da lei, ensinando a Torá. Ei, onde você estava, Jesus? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Mas ele não estava destratando a mãe, ele não estava destratando o pai. Ele só sabia o que ele estava fazendo. Então, meu querido, a gente tem que revestir o nosso coração de completa humildade. E como que a gente demonstra a humildade? Servindo. Eu quero hoje deixar essa palavra para você, né? Eu quero desafiar você, nessa semana, a servir alguém na sua casa. Talvez falar para você assim, vai lá servir alguém que precisa. Você vai pensar, pastor, agora não está na época de servir ninguém, porque a gente está no coronavírus. Não dá para servir ninguém. A gente não tem como fazer nada por alguém, porque pode ser que eu contamine. E a gente tem um bom álibi. Mas então vamos começar pelo nosso próximo, mais próximo, pela nossa casa. Pega a sua família. Essa semana, decide fazer alguma coisa na sua casa. Decide servir a sua família. Decide fazer algo que é inesperado. Decide servir os seus irmãos. Decide servir os seus pais. Decide servir alguém que está lá dentro da sua casa. E se você quer ir além, você pode ir além, né? Faça alguma outra coisa por alguém. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão sofrendo.
né? De repente, só a sua ligação, de repente só uma lembrança, algo que você possa fazer por essa pessoa, algo que você possa ajudar essa pessoa, algo que você possa de alguma forma estender a mão e ser como Jesus na vida dessa pessoa. E claro, né, se você precisa de fato lavar os pés de alguém, faça isso. Se você tem que lavar os pés de alguém, tem que acertar alguma coisa com alguém, faça isso. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Quero te convidar para ficar de pé, nós vamos ter um momento de oração. Talvez você, e o ponto principal dessa mensagem é a nossa identidade em Deus. É a sua identidade. A sua identidade em Deus, o seu propósito em Deus, quem você é de verdade. Né? Você sabe, você tem sido ensinado sobre isso. Mas talvez você tenha que absorver isso no seu coração. E parar realmente de se importar do que as pessoas estão dizendo. Se é verdade o que as pessoas estão dizendo e você sabe disso, então mude. É verdade. Puxa, é verdade o que as pessoas estão dizendo. É verdade o que a minha esposa está dizendo, o que o meu esposo está dizendo. É verdade. Então mude. Agora não é verdade. Você não precisa provar isso para ninguém. Pelo contrário, viva como um filho de Deus. O seu testemunho sempre vai falar mais do que as suas palavras. Mas nós precisamos da graça de Deus para isso. Eu sinto no meu coração aqui, que aqui há muitas pessoas como Pedro, que nesse momento estão dizendo assim, não, os meus pés o Senhor jamais lavaria. Talvez você deixaria lavar, porque você sabe o final da história. Mas você, com certeza, com aquilo que você tem dentro do seu coração, você não deixaria. Por quê? Não, eu tenho vergonha de quem eu sou. Eu tenho vergonha do que está dentro de mim. Eu tenho vergonha do que está aqui dentro do meu coração. E talvez essa seja uma das palavras mais fortes. Porque quantos aqui talvez estão envergonhados pelos seus erros, mas talvez envergonhado por algo que está dentro de você. E aí, vamos colocar isso para fora? Vamos se posicionar diante disso? Vamos contar com a graça de Deus nisso? Coloca a mão no seu coração. Eu quero convidar nesse momento para você orar junto comigo, para nós orarmos juntos, para a gente se consagrar nesse final de culto junto. Eu me coloco junto com você. Meu querido, nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos que venha sobre todos nós aqui um manto de humildade, que venha a graça de Deus sobre nós, que venha o sopro do Espírito Santo de Deus sobre nós. Eu gostaria que você, nesse tempo, começasse a falar com o Espírito Santo, a falar aquilo que está no seu coração, aquilo que você está sentindo, aquilo que está dentro de você, aquilo que você está sentindo agora, nesse momento. Quero dizer para você que a humildade não é sinônimo de miséria, nem de tristeza, mas bem-aventurados, ou seja, felizes, são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vem, Espírito Santo, toca os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, vem sobre este lugar. Vem, Espírito Santo, e enche esse lugar, Deus. Nós clamamos pelo seu amor nesse lugar. Nós clamamos, Senhor Deus, que esse mesmo ambiente, Senhor Deus, que estavam com os discípulos naquele lugar, possa vir sobre também nós. Senhor Deus, nós possamos sentir esse ambiente dessa janta que o Senhor estava com os seus discípulos. Nós possamos sentir esse ambiente de humildade nesse lugar. Comece a falar com o Senhor, meu querido. Abra o seu coração para Deus. Entrega o seu coração para Deus. Oh Deus, eu preciso de Ti. Oh, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti.
preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Oh, Deus, eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Cante comigo. Oh, Deus, eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso. Cante isso de todo o seu coração para o Senhor. Oh, Deus, eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Do seu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Do teu favor, do teu amor, do teu calor. Ninguém me ama como meu Senhor. Ninguém me ama como meu Senhor. Do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Deixa o amor de Deus encher o seu coração. Vem, Senhor. Oh, Deus, eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Oh, Deus, eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Cante isso mais uma vez. Oh, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Senhor, nós estamos aqui há tantos Pedros. Senhor Deus, aqui há tantas Marias. Aqui tantas pessoas, Senhor Deus, que precisam da Tua graça. E nós precisamos que o Senhor mude o nosso coração. Nós precisamos que o Senhor encha o nosso coração com os valores, com os princípios do Teu reino. Nós queremos ser essas pessoas bem-aventuradas. Nós levantamos os nossos olhos para o céu, de onde vem o nosso socorro. E nós pedimos ao Senhor, Deus, vem sobre nós essa noite. Oh, Deus, eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Eu preciso de ti.